Cantamos de alegria. Cantamos de alegria. Cantamos de alegria. Cantamos de o Rei dos Reis, aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Que bom. O grupo do louvor tem cantado músicas mais antigas, que é uma bênção. É uma bênção. A gente relembra e fica muito feliz. O grupo está cada dia melhor. Amém? Esse mês de maio nós vamos começar a falar sobre família. É um mês sobre a família, sobre casais, mas não só casal, mas toda a família. Então nós estamos começando hoje e vai ser esse mês, e no dia 11 de janeiro, 11 de junho teremos um momento aqui especial com os casais, com casal, não só casado, mas aqueles também que são noivos. Estaremos aqui fazendo um evento no dia 11 de junho, no segundo sábado de junho. Então, desde já você vai se programar para estarmos aqui louvando e aprendendo mais. Amém? Está todo mundo aí? Oh, glória! Amém. Quem está perto de algum parente aí? Mãe, filho, está pertinho? Amém. Fala uma palavra de bênção para teu parente aí, tua família. Diz uma palavra de bênção para ele. Você é bênção, Deus te abençoe. Glória a Deus. Fala uma palavra, família. Deus te abençoe, as bênçãos do Senhor. Sim. Glória. Oh, glória. Bênção. Família é um projeto de Deus. Deus instituiu a família e os planos de Deus sempre estão ligados com família, sempre está ligado com o homem, com a mulher, com o filho. E nós vamos acompanhar toda a história do povo judeu. Começou com Abraão, através de seu filho, e foi continuando. E nós hoje vamos falar sobre soluções na tempestade. Oh, glória! Soluções na tempestade. Eu confesso aos irmãos que eu tinha uma palavra e Deus foi trabalhando no coração, fez uma misturada. Eu quero transmitir que você entenda também. Deus tem solução em meio à tempestade. Amém? Não importa a tribulação ou o problema. O interessante é que se você está com Ele, Ele trará a solução. Quando eu digo você está com Ele, porque Ele já está com você, mas às vezes nós não reconhecemos a presença de Jesus. Amém? Tem um texto lá em Mateus capítulo 8, versículo de 23 a 27. E fala o seguinte: e entrando ele, Jesus, no barco e seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo, Jesus. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pouca fé?
Então levantou-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Pai querido, nesta noite nós queremos nos colocar à tua disposição, Senhor. E queremos pedir, Senhor, que os nossos ouvidos estejam abertos e os nossos corações estejam prontos como terra fértil para receber da tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela presença de cada um, por cada família aqui, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Aquela situação do barco, na verdade são duas situações que acontecem sobre tempestade no mar, no Novo Testamento de Jesus. Eu até preguei já sobre uma, agora estamos falando sobre o outro tema, né? Tem um que Jesus vem andando sobre as águas, e esse aqui ele estava no barco, só que estava dormindo. E aí eu quero fazer um reconhecimento dessa situação que estava acontecendo. Você imagina, os discípulos tinham passado por uma situação onde Jesus tinha curado um homem que era paralítico. Ele tinha passado por outra situação onde outras pessoas tinham sido curadas. E agora ele entrou no barco, estava cansado. Lá no livro de Marcos fala que ele desceu a polpa, né? Colocou o travesseiro e foi dormir. Estava com sono, estava cansado, que o sono estava pesado. E os discípulos estavam ali no barco e surgiu essa tempestade. E agora? E começaram a fazer alguma coisa. Quando você está no barco e a coisa começa a ficar difícil, você começa a querer dar um jeito. E eles começaram a querer dar um jeito. E às vezes você joga até fora alguma coisa que você tem no barco e que você diz: isso aqui não é muito importante, eu posso perder, isso aqui eu posso jogar fora, isso aqui eu posso fazer. Mas Jesus estava lá embaixo dormindo. E todo mundo querendo dar um jeito, só que viram que não tinha mais jeito. E aí surgiu a nossa famosa ansiedade. E agora, o que é que vai acontecer? E eles lembraram que existia alguém lá embaixo, dormindo. E eles correram: Jesus, não te incomoda não que a gente está morrendo aqui? Faz alguma coisa, vem com a gente aqui. O que é que a gente pode fazer para... E Jesus acordou e disse: homens de pouca fé. E em Marcos fala: homens tímidos. Por que tímidos? Tímido é aquela pessoa que não tem coragem de fazer algo que ele sabe fazer. Pouca fé porque eles tinham fé, mas eles não estavam colocando em ação. Não estavam colocando aquilo que eles tinham dentro deles. O conhecimento que eles já tinham passado com Jesus, curando, fazendo milagres, mas naquela situação ele esqueceu. E às vezes a gente imagina, a gente trazendo agora, fazendo uma comparação, fazendo um paralelo com as nossas famílias. Nós somos crentes, amém? Todo mundo crê em Jesus aqui? Amém. Sabe que Ele é poderoso? Amém. Mas na hora da tempestade, o que é que a gente faz? Faz o quê? Fica com medo, corre para o médico, liga para o pastor, ora por mim, vai para onde, chora, desespero. Será que Deus vai fazer alguma coisa? Não, Deus esqueceu de mim. E aí quando vê que não tem mais jeito, aí diz: agora eu vou orar. Quando Aldecon não deu mais jeito, Oristina D, já fez de tudo, não, agora é a última cartada. Vou orar, né? Agora eu vou orar, agora eu vou dar o meu jeito. Não tem mais jeito não, vou ter que chamar. Quando nós falamos de fé,
A fé fala que é o firme fundamento das coisas que se esperam, né? Mas das coisas que a gente não vê. Você não está vendo, mas você espera, você crê que vai dar certo e aquilo acontece. E a ansiedade é um tipo de fé também, só que é uma fé que vai dar errado. Gente, vai dar errado, com certeza, não tem jeito. E você entra em desespero, porque você tem a certeza que vai dar errado. E nós precisamos trocar a certeza do que vai dar errado com a certeza da fé. Porque Jesus está no barco. Talvez Jesus esteja no nosso barco, na nossa família, mas Ele está dormindo, está quietinho. E nós precisamos, às vezes, lembrar que nós temos um Deus poderoso, que mora dentro de nós, amém? Que pode fazer a mudança, mas você precisa clamar por Ele, amém? Porque quando clamamos, o Senhor vem ao nosso encontro. Quando nós estamos passando e a gente lembra dEle e a gente clama, a Bíblia fala que quando nós clamamos, Ele nos ouve. E aí nós reconhecemos a nossa situação e Ele vem ao nosso encontro quando nós clamamos. No livro de no livro de Jeremias, no capítulo 33, verso 3, estou confundindo aqui, hein? Jeremias 33, 3, fala assim: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e terríveis que não conheces. Coisas grandes. O profeta está dizendo: povo de Deus, vocês estão passando por situações difíceis, mas eu quero te dizer, se você abrir a sua boca, se você clamar, se você pedir, o Senhor vai te dar coisas grandes, terríveis, coisas que você vai ficar espantado. No livro de Naum, capítulo 1, versículo 3, fala assim: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Olha, Naum, o profeta estava dizendo o seguinte, que mesmo na tempestade, mesmo na situação mais difícil que você está passando, que você está olhando para um lado, é tempestade, você está olhando para o outro, o barco vai afundar, a tua família não tem mais jeito, o que é que eu vou fazer? Meu pai não está mais em casa, minha mãe já brigou, não tem mais jeito, meu filho foi embora, não tem mais jeito, a situação não tem mais jeito. Ele diz o quê? O Senhor tem o seu caminho na tormenta. Mesmo quando você olha que não tem mais jeito, quando você clama, o Senhor diz assim: eu tenho um caminho para você. Aleluia! Eu tenho um caminho para você, meu filho. Receba que o Senhor nos tem falado através da sua palavra, que não importa a situação, Ele tem um caminho. Amém? Mas será que quando barco, vamos falar barco como fosse a família, na nossa família, quando nós olhamos para o lado, a coisa está difícil, a gente diz: não tem jeito não. Tem jeito, porque o Senhor está contigo. Amém? Acorda Ele. Às vezes, nós não sabemos o que fazer com certas situações. E a nossa família tem passado, às vezes, problemas, tormentas, que a gente não sabe o que fazer. Às vezes nós estamos passando momentos difíceis de relacionamento. Momentos difíceis
entre pai e filho, marido e esposa, mãe com filha, pai com filho, às vezes com sogra, às vezes com um parente. E o que fazer? E o que fazer numa situação dessa? A palavra nos fala que Jesus está conosco, mas nós precisamos acordá-lo. O que é acordar Jesus? É clamar por Ele. Porque Jesus pode estar em duas situações na tua vida, falando da nossa vida de cristão. Primeiro, está no canto porque você não dá lugar para Ele, ou Ele está comandando o teu barco, a tua família. Às vezes reclamando que Deus não faz nada, mas é porque você não passou o comando para Ele. Você diz assim: Jesus, toma conta da minha família. Não, mas espera aí, isso aqui é comigo. Isso aqui é comigo. Não, isso aqui eu resolvo. Jesus, a minha finança eu dependo só de Jesus. Mas espera aí, mas isso aqui eu tenho que fazer, porque se eu não fizer, como é que vai ser, né? Eu tenho que comprar, eu tenho que estar. Jesus, olha, minha vida, meu tempo todo é teu, mas, puxa vida, domingo, o pastor botou 5 horas da tarde do culto, não dá não, a hora que eu estou me acordando, a hora do jogo, não dá. Se fosse 7 horas eu ia, mas 5 horas não dá para ir. Senhor, eu vou para a vigília, mas, poxa, tarde da noite não dá, né, pastor? Podia ser cedo, né? Aí se você faz cedo, mas tão cedo, eu queria dormir um pouquinho. Então a gente diz que a prioridade é de Deus. A gente diz que Deus está no comando, mas é aquele comando onde você dá o pitaco, né? Bota o dedo, não. Jesus, a minha vida é tua, menos esse pedacinho. Jesus, minha vida, não, menos tu pode fazer o que quiser na minha vida, menos isso. Isso aqui não, isso aqui eu não entrego não. Isso aqui é meu, né? Cada um tem que ter a nossa individualidade, né? Já viu essa história minha? Eu tenho que ser eu. E nós precisamos entender. Primeira coisa, precisamos crer. Precisamos ouvir e ler a palavra para poder crer, para poder entrar na nossa mente, no nosso coração, a palavra do Senhor. E depois que a palavra entra dentro de nós, nós precisamos declarar. Tem que sair a palavra. Então, o processo da fé, ela vai vir quando você recebe a palavra e você produz a palavra pela sua boca. Na vida de Jeremias estava passando uma situação terrível ali com aquele povo, quando ele escreveu Clama a mim. Jeremias foi um profeta onde, naquele período, ele profetizou mais ou menos 47 anos, e ele fez uma sequência de reinado, né? Eu até falei já aí, profetas maiores são porque são vários reinos, não é porque um é mais importante ou menos importante. E os profetas menores são períodos menores, onde ele profetizou e ele pregou naquilo ali. Então, Jeremias foi um profeta maior porque ele pegou um período grande, mais ou menos 47 anos. E ele teve alguns reinados. Ele teve o final de Josias, que foi um rei que se arrependeu e descobriu a palavra de Deus ali e começou a pregar, mas só que ele morreu. E aí veio o segundo rei que assumiu o seu filho, né? E foi vou ter aqui o nome que eu esqueci, Jeoacás, que ficou pouco tempo porque ficou em desobediência. Veio Jeoaquim, depois veio Joaquim e depois chegou o último, que foi o Zedequias, isso do reinado de Judá. Zedequias foi o último rei antes dele ser preso, o povo ter ido para a Babilônia. Por que eu estou falando aqui esses detalhes, né? Porque foi passado várias situações e o povo continuava duro. Eles conheciam Deus, eles sabiam que Deus tinha livrado, eles sabiam que Deus tinha feito muita coisa na história, mas eles resolveram não obedecer a Deus. Eles ouviram, mas eles não declararam a fé. E aí o que acontece? Lá no livro de Atos, Paulo estava chegando já perto de morrer, indo para Roma. Aí ele estava indo para Roma, ele foi parando em algumas cidades, e ele falou lá em Atos 20 e 21,
ele disse assim, falando para o povo da igreja de Éfeso, a liderança, disse assim: testificando tanto a judeus como aos gregos a converter-se a Deus ou a se arrepender e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele estava dizendo assim: olha, eu tenho pregado, eu tenho anunciado, eu tenho falado tanto a judeus como a gregos, a todo mundo, e trazendo uma palavra de arrependimento a Deus e a fé em Jesus Cristo. Lá em Mateus 3:8 fala assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, quando nós falamos de fé entrando no nosso coração, do povo, você ouviu, você precisa tomar decisões de mudanças, decisões de arrependimento. Quando eu digo creio na palavra de Deus, quando eu digo assim, eu quero colocar o Senhor Jesus na minha vida como o comandante do meu barco, eu preciso me arrepender das coisas erradas, porque senão não mudou em nada. Você está dizendo: Jesus, tu é o dono do meu barco, mas fica lá embaixo. Precisa ter fruto de arrependimento, precisa mudar, senão não acontece. Eu estou aqui fazendo essa mistura de uma palavra e outra aqui. Vocês estão dizendo: o pastor está ficando meio maluco, vai lá e vem cá. Mas é isso mesmo, é lá e cá. Porque a história de Jesus lá no barco, a tempestade veio e Jesus se levantou, falou: poxa, vocês não têm fé. Mas ele foi lá e disse: tempestade, acalma. E ela acalmou. Mas, amém. Mas lá com Jeremias foi diferente. Quando a coisa começou a apertar, e aí eles começaram a ver: opa, Babilônia está vindo, Nabucodonosor está atacando, e vai atacar a gente, vai levar a gente preso. Opa, peraí, a gente vai agora procurar o profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ele já tinha pregado há vários anos, e ele tinha falado que ia acontecer, que você precisa se arrepender, mas ninguém quis saber de se arrepender. Mas agora chegou a hora que o pessoal estava vindo. Olha, o povo estava tão, digamos assim, não acreditando mais em Deus, que eles se afiliaram ao povo do Egito. Veja só, o povo do Egito foi o povo que escravizou o povo de Israel. E agora, no reinado de Zedequias, eles estavam fazendo o quê? Aliança com o Egito. Às vezes ele diz assim: não tem nada a ver, meu irmão. Gente, a palavra de Deus é única, é verdadeira. Quando você faz aliança com aquilo que a Bíblia fala que não é para fazer, você vai pagar caro. Não adianta você querer dar um jeito, vai pagar caro, porque sem arrependimento não há mudança, e se não há mudança, não há salvação. E aconteceu que aquele povo, o que é que ele fez? Olha, é um texto, vou ler esse texto aqui que eu achei interessante. Jeremias 21, do versículo 2 ao versículo 5. O rei Zedequias viu que a situação, disse: olha, vai lá com Jeremias, conversa com ele, pede. Olha, a história conta que Deus libertou o povo do Egito, vai lá com Gideão, fez aquela maravilha. Pô, vai fazer agora também, né? Vamos conversar com Deus agora para ver se ele é profeta, né? Vai lá. E aí foi o mensageiro do rei falar com Jeremias. Aí ele diz assim, ó, Jeremias, versículo 2: pergunta agora por nós ao Senhor, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, guerreia contra nós. Bem pode ser que o Senhor trate conosco segundo todas as suas maravilhas e o faça retirar-se de nós. Olha, já que ele fez ali, né, podia fazer de novo agora para quebrar o galho da gente que está vindo, a situação está difícil. Então Jeremias lhe disse: assim direis a Zedequias, assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que visitarei contra vós as armas de guerra que estão nas vossas mãos,
com que vós pelejais contra o rei da Babilônia e contra os caldeus, que vos tem cercado de fora dos muros. Ajuntai-vos-ei no meio desta cidade, e eu pelejarei contra vós com mão estendida e com braço forte, e com ira, e com indignação, e com grande furor. Deus está falando para ele: não vou te livrar, porque você não se arrependeu. Lá na primeira situação, Jesus vai lá e acalma o mar, mas aqui ele não vai acalmar. Ele vai dizer: eu ainda vou com minha mão sobre vocês, porque vocês estão em desobediência e não se arrependeram. Eles estavam só querendo quebrar um galho. Eu lembro de situações de um casal que nós conhecemos em outro local. Vou falar porque não é daqui da igreja, é de outro local. E nós conversávamos com ele, disse: gente, olha, a situação está difícil para vocês precisam conversar, precisam se acertar. E não, porque é assim, e sempre jogava a culpa em um, culpa no outro, a culpa no um, a culpa no outro, a culpa é dela, a culpa é dele, a culpa é dela. E não sentavam para resolver. E nós conversávamos, nós tentamos, conversamos com outros pastores, levamos, vamos lá, tentamos, ligamos, e nada. O que aconteceu? Separaram, e foi para um lado, foi para o outro, tudo tranquilo. Aí, a mulher arranjou com outra pessoa e casou. Teve filho. Aí, rapaz, poxa, cadê Deus que não restaura o casamento? O meu casamento foi destruído e Deus não fez nada. Aí ele disse: meu filho, quantos anos nós passamos te avisando? Quantas vezes? Não, mas Deus disse que o casamento é dele, é projeto de Deus, e agora? Olha, meu irmão, te arrepende. Você está plantando, você está destruindo teu casamento. Depois que destruir, você diz: ah, Senhor, restaura. Gente, você está sendo avisado, te arrepende, mude de atitude. Você está caminhando para o buraco, para a destruição do seu casamento. Por quê? Porque você não para. Casamento é um relacionamento, é conversa, é entender um ao outro. Desarma, conversa, o que é que está acontecendo? Todos têm dificuldades, todos têm razão. Então vamos conversar, vamos acertar. Às vezes nós sempre dizemos assim: não, mas eu fiz assim, é ela que está errada, e poxa, por que ela não muda? Aí a gente conversa com a mulher e diz: ah, mas é porque eu sempre fiz certo, por que ele não muda? E sempre é assim: o outro tem que mudar, o outro tem que mudar, o outro tem que mudar, o outro não presta, o outro faz isso, o outro faz aquilo. E o que é que você tem feito para mudar? O que é que você tem feito para mudar? Te arrepende. Sabe o que Deus fala? Olha o versículo lá: eu vou descer com mão pesada, porque você plantou. E o versículo lá em Mateus 3,8 fala: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Se não há mudança, se não há arrependimento daquilo que você tem feito, a coisa vai piorar e vai acabar. Alguns colegas de trabalho me contam umas histórias, aí diz assim: poxa vida, se eu tivesse feito tal coisa, se eu tivesse feito isso. Aí o colega diz: poxa, quantas vezes eu saí para beber, poderia ter ido para casa, mas não fui. E agora estou vivendo outra realidade, outro casamento, e eu estou com outra situação lá atrás que eu não posso, porque depois que a gente planta, depois que a gente faz, a gente tem que colher aquilo que a gente plantou. A palavra fala aqui, a semear é livre. Você semeia quando quer, aí você colhe aquilo que você plantou. Então o que acontece? Nós precisamos entender, e precisamos mudar.
Enquanto o Senhor tem dado oportunidade para a gente. Olha, o casamento é bênção. Mas precisa que a gente, como família, como casal, saiba trabalhar. Uma das coisas assim que a gente fala em casamento e nos casados, o curso dos casados para sempre começa em junho, tá, gente? Vamos começar as inscrições, vamos começar a preparar. Em junho estamos voltando. Uma das coisas que a gente fala é o seguinte: quem é prioridade no teu casamento? Quem é prioridade na tua família? Ah, não, meu filho é tudo para mim. Então por que você não pediu assim, eu quero só engravidar e mandou o marido embora? Se você só queria ter filho. É só uma barriga de aluguel. Mas a gente casa porque a gente quer ficar com o outro. Os filhos são frutos do casamento. Para ter o fruto tem que ter a árvore. A árvore é você, é o marido e a mulher. É importante os filhos? São, mas eles são em segundo lugar. O primeiro lugar na sua vida, na sua família, é o seu cônjuge. A prioridade é ele, é ela. Às vezes aprendemos algumas funções erradas porque aprendemos vendo os nossos pais fazendo errado. Qual é a função sua no seu casamento? Como pai, como mãe, como filho? Às vezes trocamos. Às vezes o filho é que manda na casa. O filho manda na casa. O pai e a mãe são empregados do filho. O filho acorda, cadê minha comida? Arruma minha cama. Cadê isso? Cadê aquilo? O que vocês fizeram? Você vai pagar caro porque você está colocando as coisas na função errada. Pai supre, orienta, intercede. A mãe apoia, está junto. E às vezes troca a posição. E quando se troca a posição das coisas, a gente paga por isso. Qual a prioridade na sua casa? O que é que você tem feito de prioridade? Às vezes nós dissemos assim que, olha, que família é tudo para mim, né? Em primeiro lugar, Deus, depois a minha família. Mas na prática, no dia a dia, Deus está lá atrás, a família está lá em terceiro, quarto, né? Tem tanta coisa que está na frente. E a gente precisa rever esses conceitos. Porque nós, às vezes, erramos. Porque não colocamos as coisas no seu devido lugar. Como você tem cuidado dos seus? O que você tem feito pela sua família? Eu estava falando para minha filha, dizendo para ela hoje, né? E no carro falei, filha, eu oro todo dia por você. Aí ela, quando dá, não, todo dia eu oro. Tem dia que eu oro mais, né? Tem dia que eu oro menos, mas todo dia eu oro por ela. Todo dia eu oro pela minha família. Não estou falando isso para dizer que eu sou mais crente, não. Não, porque eu coloquei isso na minha vida. Eu preciso orar pela minha família todo dia. Sabe por quê? Porque eu não sei ser pai, eu não sei ser marido, eu não sei ser filho. Então eu preciso orar para que Deus me ensine. Então eu aprendi isso e todo dia eu oro. Senhor, me ajuda a ser um melhor marido, um melhor pai, um melhor filho. Quantas vezes eu fico com o coração abatido porque, puxa vida, minha mãe está lá em Recife, lá, eu queria estar lá com ela, eu não posso estar com ela agora. Então, Senhor, eu oro, Senhor, levanta pessoas, deixa meu irmão ali mais próximo, minha irmã, faz que possa fazer o que eu não posso fazer agora. E eu oro sempre por ela, pelos meus irmãos e pela minha família. Ah, eu sou pastor, então tem que estar orando mesmo, não é obrigação, né? Não, é a obrigação do intercessor da família, que é você, marido, que é você, homem, de orar pela sua família. Sabe por que a sua família às vezes tem problema? Assim, problema de luta tão grande que não tem solução? É porque você não ora. Ora mais. Pega, como diz no quartel, pega bizu,
né? Pega bizu, vai orar. Bizu pega uma dica, né? Às vezes, como nós temos cuidado dos nossos? Como nós temos cuidado da nossa família? Mulher, como você tem cuidado? Eu lembro que, na minha infância, a minha mãe sempre deixou a prioridade do que o meu pai gosta para ele. Ó, é isso aqui do marido. E lá na minha família a gente comia sempre, quando ia comer junto, tinha que estar na mesa, meu pai sentava e ele começava e todo mundo estava liberado, né? Se não fosse, né? Era aquilo ali. Mas no dia a dia era mais livre. Mas quando chegava a família, não, tem na mesa, o pai está na cabeça, tal. E ele era aquele presente ali, né? E era um momento que a gente sentia a presença do pai ali fazendo a coisa. Ele estava ali na cabeça. E a gente precisa entender que nós casamos para estar juntos os dois. E os filhos são bênçãos de Deus. E aí? Aquele povo não se arrependeu. Como às vezes a gente não se arrepende de certas coisas que está fazendo em casa. E precisamos mudar. Lá em Jeremias 7:8 fala que, um versículo que diz assim: eis que vos confieis em palavras falsas, para não vos aproveitam. Eis que vos confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Esse texto foi logo da continuação do texto de Jeremias. Quando Jeremias falou, olha, vocês vão ser presos, vão sofrer. Aí sempre vem aquela palavra que a gente gosta de ouvir, né? A palavra boa, né? Não, Deus não vai fazer isso contigo, não. E aí você, é bom, né? Palavra de prosperidade, palavra de vitória, é muito boa. Mas a palavra de vitória, a palavra de prosperidade tem que ser dentro da palavra de Deus, tem que ser dentro do fundamento da palavra. E você vai ver que se você seguir os princípios que a palavra nos ensina, a bênção vem. E diz assim o texto que a gente não precisa correr atrás da bênção. Ela te alcança. A prosperidade do Senhor te alcança. E você vai comer coisas melhores e melhores. Mas você precisa entender que precisa ouvir a palavra de Deus e não a palavra do mundo. Quantas vezes nós queremos receber palavras de bênção, mas não estamos na posição de recebermos, porque estamos em pecado. Precisamos mudar. E às vezes o nosso coração está muito duro para receber. Precisa mudar. Precisa quebrantar o coração. Entender que o Senhor quer renovar o nosso coração, a nossa família. Para que o Senhor seja comandante do barco e não apenas ficar lá no porão. Em Ezequiel 26 fala que: e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. O profeta Jeremias e o profeta Isaías também, eles profetizaram que viria o renovo. Jesus, o especialista de coração, que transforma o nosso coração, que transforma aquele coração duro, que você diz assim: esse meu marido não tem como mudar, essa minha esposa não tem como mudar. Deus pode transformar, amém? Deus pode transformar. Olha, aquele meu pai, não quero ver nem pintado na minha vida, nunca mais. E Deus pode transformar aquele coração. Aquele filho que foi embora, que nunca mais voltou, Deus pode transformar aquele coração, amém? Pode trocar aquele coração de pedra no coração de carne,
quando você se derrama aos pés do Senhor, quando você diz assim: Senhor, me ajuda. Como o profeta disse: clama a mim. Quando você clama ao Senhor, o Senhor vem mudar o meu coração. Nós precisamos mudar o nosso coração, mudar a nossa visão. Se você quer famílias fortes, se você quer ver a tua família aos pés do Senhor, se você quer trabalhar para o Senhor junto com a sua família, tem um jeito. Ore, clame ao Senhor e tenha atitudes e ações de arrependimento, porque o nosso Deus é o mesmo Deus de ontem e de hoje e de sempre. Eu queria terminar dizendo assim: onde você tem colocado Jesus no teu barco? Onde você tem colocado Jesus na tua família? No comando ou no porão? Será que eu tenho que resolver tentar fazer tudo, quando não tiver jeito eu vou chamar Jesus? Ou será que eu vou dizer: Senhor, toma o comando da minha família, toma a direção do barco, diz para onde eu vou, e não eu que digo: Jesus, me acompanha. Será que eu tenho esquecido Jesus lá atrás, lá no fundo? Será que eu tenho colocado a minha família em primeiro lugar? Ou será que eu tenho colocado os meus interesses em primeiro lugar? As minhas vontades? O que eu tenho feito com a minha família? Eu queria que você pudesse levantar um pouco agora. Gostaria que você fechasse seus olhos, que a gente possa orar nesse momento pelas nossas casas, pelas nossas famílias. Eu creio que Deus quer mover cada vez maior nas nossas casas, na nossa família. Mas a gente precisa dar lugar ao Senhor Jesus, para que Ele venha a ser o Senhor da nossa casa. Oh Deus, Pai, nesta noite, oh Deus, nós queremos te pedir, oh Deus, que o Senhor venha com ação sobre nossa casa, Pai amado. Queremos colocar as nossas famílias aos teus pés, ó Deus. Queremos declarar, Senhor, que o Senhor é o Senhor da nossa família, o Senhor da nossa casa. Ó Deus, se existe alguém, Senhor, que tem sofrido, que tem estado no momento, ó Deus, passando por situações difíceis em casa, Pai, nessa noite, Senhor, que o Senhor possa quebrantar este coração, ó Pai, e possa entender, Senhor, que essa pessoa possa entender que o Senhor é o Senhor que tudo pode, que haja arrependimento, ó Deus, que possamos amar a nossa família, Pai, que possamos amar o nosso cônjuge, que possamos amar os nossos filhos, ó Deus. Ó Deus, nesta noite nós queremos te pedir por cada família da nossa igreja, Pai, cada família que nos ouve nesta noite, ó Deus, que possa entender que o Senhor precisa ser o primeiro lugar na casa. Ó Deus, que possamos buscar a Tua presença a cada dia, ó Pai, que a nossa família possa ser uma família aos pés do Senhor, que possamos amar a nossa mulher como o Senhor ama a igreja, que se entregou por elas. Possamos amar a nossa esposa, Senhor, que possamos acalentá-la no nosso peito e que ela possa ter a certeza que nós estamos juntos. Ó Deus, nesta noite eu quero te agradecer porque o Senhor é maravilhoso. Ó Pai, que possa fortalecer cada família nesta noite e possamos te dar toda a honra e toda a glória, porque o Senhor na nossa vida não está no porão,
mas está no comando da nossa casa. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor é maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus. Amém. Deus, aleluia. Uma chuva diferente agora está se formando no céu. Temporal de bênção e poder. Um calor tão glorioso invade toda a igreja. 500 graus de puro fogo, santo e poder, pra fazer enfermidade desaparecer, pra fazer o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitória está sobre a igreja. A previsão nos diz que não vai chover. Vai chover línguas estranhas por todos os lados. E desse temporal quero sair molhado, molhado e revestido por esse poder. Agora o impossível vai acontecer. É a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder. É a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder. Já começa a acontecer. Debaixo dessa chuva você não para. Aleluia, Davi. Maria, aleluia, de lá. Inundando os irmãos com a bênção nas mãos. Vejo milhares de anjos vindo no imenso trovão. E desse lado tem poder, desse lado tem vitória. Aqui na frente tem irmãos sendo batizados e dando glória. Ali no meio o fogo cai, toda enfermidade não resiste e sai, pelo santo nome de Jesus. Uma chuva diferente agora está inundando essa igreja. Temporal de bênção e poder. Um calor tão glorioso está queimando o pecado, destruindo tudo que aflige você. 500 graus de puro fogo, santo e poder, que já fez enfermidade desaparecer, que já fez o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitória continua na igreja. A previsão nos diz que ainda vai chover. Vai chover línguas estranhas por todos os lados. E nesse temporal quero sair molhado, molhado e revestido por esse poder. Agora o impossível vai acontecer. É a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder. E é a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder.
Pai, nós estamos aqui em festa, Senhor, felizes por estar na Tua casa, Deus. Senhor, muito obrigada, Pai, por mais um domingo, por mais um momento, Senhor, em família, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado, pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, Deus. Senhor, nos dá uma semana de vitórias, uma semana de paz, que nós possamos voltar às nossas casas em segurança, Deus, em nome de Jesus, e que semana que vem nós possamos estar juntos novamente, para louvar ao Teu nome. Assim que eu te oro e te peço em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Semana de vitórias a todos os irmãos, aleluia.